Então quer dizer que você também adquiriu esse jogo, que na minha opinião é muito interessante. Sim, estou falando de Ultra Street Fighter 4. Bom pessoal, a intenção desse vídeo aqui é falar um pouquinho da minha história na franquia desse jogo. Se eu não me engano, essa versão Ultra ela é de 2014. Sendo assim, a versão base do jogo de 2009. Eu digo versão Ultra porque existem várias DLCs no jogo que, com isso, digamos assim, deixa o jogo um pouco mais robusto. Em que sentido? Mais personagens, mais cenários, mais roupas, mais cores para as roupas. Música também. Existe uma variedade de músicas bem legais assim, no jogo. Eu queria chamar a atenção para esse lance assim, de falar DLC. Porque hoje é comum encontrar a versão base do jogo e versões em formas de DLC. Eu digo isso no seguinte sentido. Estamos em 2021. Como eu já disse, a versão Ultra desse jogo é de 2014. Sendo que hoje já existe o Street Fighter V, que já passou por versões do tipo arcade e estando hoje no Champion Edition. Isso fez com que fossem adicionadas músicas, personagens, cenários, formas diferentes de se jogar o Street Fighter V. Veja bem, estamos em 2021. Estamos, se não me engano, na 5ª temporada. Ou seja, as DLCs já chegaram na 5ª temporada, trazendo personagens, roupas, cores, cenários e tudo mais, músicas e formas diferentes de se jogar o jogo. Versões assim do tipo time, você escolher até 3 personagens, montar um time para jogar contra um outro time. Você pode jogar o modo arcade, que na versão base não tinha, isso veio com a versão arcade. O Champion adicionou aí outros modos, outros personagens. Ficou bem diferente, ficou bem legal assim. Trouxe formas diferentes de se jogar o jogo. A gente costuma jogar hoje online, ou até mesmo contra, dependendo aí do estilo que você prefere jogar. E isso foi muito interessante. Eu digo isso porque é comum jogar o 5 online. Se não me engano, há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de buscar por adversários online e encontrei. Isso em 2021. Então, sendo para o Street Fighter 4. Né? Eu ainda encontro jogadores online ainda. Porque é mais comum você jogar o Street Fighter 5 online, ainda tendo campeonatos acontecendo por aí, mundo afora. Mas quando você vê uma versão do Street Fighter 4 ainda em 2021, tendo jogadores online, isso é muito interessante. Você ainda consegue usufruir muito do jogo em 2021, mesmo existindo o Street Fighter V. Eu queria pedir uma pequena permissão para voltar lá nos anos 90, que foi quando tudo começou. Eu era bem novo. Eu me lembro que nos anos de
92, 93, 94, 95, tá mais ou menos por aí. Eu tive assim a primeira oportunidade de estar diante do jogo. Isso aconteceu por meio de um fliperama. A gente chama isso de arcade, as máquinas de fliperama, mas nos anos 90 era mesmo conhecido como fliperama. Essas máquinas elas eram encontradas assim de forma comum em padarias, bares, mercearias, enfim, pontos pequenos, de porte pequeno, que digamos que eles alugavam essas máquinas e comercializavam as fichas, ou seja, vendiam, né, ou alugavam as fichas para que você tivesse acesso ao jogo. Não era comum ter internet antigamente, nessa época. Não me lembro de ter tido acesso à internet nessa época. E por isso era comum jogar com um amigo, com um familiar, ou contra alguém que você de repente não conhecia. Era comum você estar jogando, alguém chegar e perguntar, posso colocar contra? E você dizia, coloca aí, vamos jogar um contra o outro. Mas era arriscado, porque uma ficha era um crédito. Jogou, perdeu, saía. Jogou, ganhou, continuava. E quem continuava jogando no modo arcade, que hoje a gente chama de modo arcade. Naquela época a gente dizia que era como se fosse um torneio. Você jogava contra vários adversários, isso contra a máquina. Você jogava contra vários adversários da máquina. Era cerca de 6, 8, 10. Era uma quantidade até interessante na época. Não me lembro a quantidade exata agora, mas era uma quantidade assim interessante de personagens que você jogava contra até chegar no que chamavam de o chefão. Era o último personagem, digamos assim, daquele torneio, que você tinha que ganhar para virar a máquina, para zerar o jogo. E ele costumava ser mais difícil. Eu me lembro que na época haviam versões do Street Fighter 2, bem como Warrior, Champion, Turbo e Super. É interessante eu tocar nesse assunto porque eu queria até dizer o seguinte. Hoje, se você assistir um vídeo meu no canal, você vê que eu jogo muito mais com a Camille. Mas quando eu comecei a jogar, eu jogava com o Ken ou com o Ryu. Era comum jogar com esses dois personagens na época. Todos escolhiam esses dois personagens na época. Mas com a chegada do Super, com a versão Super, eu passei a jogar com a Camille. Eu achei ela uma personagem bem interessante na época. Era diferente, não era comum as pessoas jogarem, então era um golpe que você tinha que aprender. E deixa eu só chamar a atenção para um ponto bem interessante. Na época, como não era comum ter internet, eu não me lembro de ter tido acesso à internet naquela época, era comum a gente comprar revistas de jogos, ou seja, revistas que deixavam ali alguns truques, algumas dicas para que você fizesse bem no jogo. E era assim que você aprendia a jogar. Então, mas era bem legal assim, as pessoas que tinham acesso a essas revistas, elas passavam informação adiante, então nem sempre você era obrigado a comprar revista, mas se você comprasse era um diferencial. Revistas especializadas em videogame. Não é comum hoje em dia, eu não vejo tantas quanto antes. Mas enfim, esse conhecimento era passado de um para o outro. Hoje em dia é comum esse conhecimento ser passado no meio da internet. Mas antes era acessado mais pelas revistas. E foi daí que eu conheci a personagem Camille e achei ela mais rápida, achei ela com golpes diferentes dos que havia na época. E eu achei interessante jogar com ela. E eu ainda sei jogar com Ken, ainda sei jogar com Ryu, mas é mais comum jogar com a Camille. Você vai me ver jogar muito mais com a Camille do que com outros personagens. Eu até aprendo a jogar, tento aprender a jogar, mas não tem jeito. Meu personagem favorito é a Camille. Bom, já falei um pouquinho do Street Fighter 4, do mais recente Street Fighter 5, falei também onde tudo começou, do Street Fighter 2.
Também encontrei algumas versões como Alpha e Zero Street Fighter. Sei que existe a versão 3, mas não tive muita oportunidade de jogar. Não sei porquê. Eu fiquei um tempo afastado, um tempo sem jogar videogame, sem procurar por máquinas de fliperama. Então não me lembro de ter jogado Street Fighter 3. Eu queria chamar a atenção para um outro ponto muito interessante da época. Isso nos anos 90. Naquela época, como eu já disse, eram comercializadas fichas que valia a um crédito. Mas um pouquinho depois, foram aparecendo outras formas de se jogar. Eu digo isso no seguinte sentido: antes ficha, depois minutos. Sim, depois de um tempo, as máquinas de fliperamas elas funcionavam com minutos. Então você podia chamar um amigo seu, ou um monte de amigos, familiares, para jogar contra os fliperamas. E você podia, então, não mais comprar somente as fichas, mas você podia também comprar por minutos. Você podia pagar por minutos. Você chegava ali e falava com o dono do estabelecimento: eu quero 10 minutos, 20 minutos, eu quero meia hora, eu quero 1 hora. E aquilo ali ditava o tempo que você ia ficar na máquina. Você ficava com amigos, com familiares, ou até mesmo sozinho jogando no modo arcade, o torneio, se você me permite chamar assim, e era uma oportunidade de virar também o jogo, de zerar o jogo. Enfim, logo depois, eu me lembro também, não me falei a memória, de locadoras especializadas em jogos. Ou seja, na época eram comercializados alugados, digamos assim, cartuchos. Sim. Depois vieram os CDs, mais tarde os DVDs e os Blu-rays. Mas me lembro que até então, nos anos 90, era bem comum os jogos ser em cartuchos. Os jogos de 8 bits, os jogos anteriores aos videogames de 8 bits, os videogames de 16 bits e seus jogos. Eu me lembro até que na época eu cheguei a ir a locadoras que colocavam televisores e videogames e você alugava para jogar lá dentro da locadora. Você podia então jogar o jogo ali no videogame da locadora, ou você podia alugar, caso você tivesse o videogame em casa, para levar para casa. Durante a semana, se não me falha a memória, você alugava num dia e devolvia no dia seguinte. E nos finais de semana você tinha a oportunidade de alugar sexta e devolver segunda, ou sábado e devolver segunda, dependendo do estabelecimento e dependendo do tempo que você também já conhecia ali o estabelecimento, o dono do estabelecimento e tal. E você ia adquirindo mais confiança e você tinha ali como conversar e alugar por 2 dias, 3 dias e tal. Eu me lembro que os finais de semana eram bem disputados, assim. Muita gente queria alugar final de semana porque isso incluía o domingo, e aí só devolvia na semana seguinte, na segunda-feira, e aí era mais tempo para se jogar, mais tempo para se zerar o jogo, enfim. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar, assim. Acho que a minha história com o Street Fighter vem desde os anos 90, sendo que eu fiquei um período realmente sem praticar, sem jogar. Retornei faz pouco tempo e eu tenho tentado aí jogar todos os jogos que eu não tive oportunidade, eu não tive tempo para estar jogando. E eu pensei comigo mesmo, pô, é interessante eu levar um pouquinho da minha história com esse jogo que eu acho muito legal, assim, muito divertido. E já falei um pouquinho também, né, do 5, do 4, de ter encontrado o oponente ainda no 4 hoje, em 2021, sendo que já existe a versão 5 do jogo e ainda tem campeonatos acontecendo para o 5, e isso me chamou bastante atenção. E eu tinha já um dos vídeos no canal, mas eu percebi que ainda não tinha falado um pouquinho da minha história com o jogo, então eu achei interessante, já que agora eu comecei a colocar uns vídeos do 4, eu falei, vou
falar um pouco da minha história. Num vídeo, no modo arcade do 4, vou falar um pouquinho sobre minha experiência. Espero que vocês tenham achado legal tudo que eu falei até aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do que foi dito, do que foi mostrado no vídeo, eu peço que deixem seu like. Peço que vocês compartilhem com amigos, familiares. E eu vou ficando por aqui. Deixo um forte abraço e até a próxima. Now, fight your rival! Unit, Snowy Railgun. Right locale, chosen! Hey there, kitten. Looking for someone? Judy, you'll pay for what you did to my sisters. Let's end this! I think you're the only one who's gonna be paying for her sins here. Or did you think you could use your brainwashing to avoid responsibility for what you've done? Who will emerge a champion? Fight! I'll make you. No way! Planning to cut! Cannon spike! This is gonna Cannon, it's mine! This is for my sister! Sparkle arrow! Cannon spike! You think you're cool? Cannon spike! Sparkle arrow! Cannon spike! I'm ready! Cannon You're pretty spike! This is revenge! Don't expect any sympathy! Finished already, are you? What will happen now? Fight! Ready to run away? Whatever. Spiral arrow! Spiral arrow! Cannon spike! This is gonna feel good. Spiral arrow! Cannon spike! It's mine! Show me your tears. This is for my sisters! Cannon spike! Spiral arrow! Too still for you, am I? This is gonna feel good. Don't expect any sympathy! You win! Unknown. Crumbling laboratory. Destination confirmed! I'm impressed you made it this far. Show me your power.
All of it! Don't hold back! The battle has begun! Fight! Spiral arrow! Cannon spike! Cannon struck! Stay focused. Trap! Cannon spike! Cannon spike! Lock on! Gyro drive! Smasher! Finish! Cannon struck! Name to roll. Cannon spike! Cannon spike! Spiral arrow! KO! This is actually rather fun. Will the tide of battle turn? Fight! Cannon spike! Cannon struck! Spiral arrow! Cannon spike! Ready! Spin drive! Smasher! Spiral arrow! Cannon spike! Spiral arrow! Lock on! Gyro drive! Smasher! Finish! Cannon spike! Cannon struck! Cannon spike! Cannon struck! KO! Witness my limitless power. This match decides the winner! Fight! Spiral arrow! Cannon spike! Spiral arrow! Cannon struck! Trapped! Spiral arrow! Trapped! Cannon spike! Cannon spike! Spiral arrow! Ready! Spin drive! Smasher! Spiral arrow! Lock on! Gyro drive! Smasher! Finish! Spiral arrow! Spiral arrow! Behold the glory that is the Tanden engine! You lose! Nine, 8, 7. Returning to mission. Who will bask in the glory and adoration that comes with being declared the world's greatest? Unknown. Crumbling Laboratory. Destination confirmed. I'm impressed you made it this far. Show me your power. All of it! Don't hold back! Are you ready? Fight! Cannon struck! Cannon spike! Spiral arrow! Cannon spike! Cannon spike! Lock on! Gyro drive! Smasher! Spiral arrow! Spiral arrow! Trapped! Spiral arrow!
Sonic Boom! Sonic Sonic I won't soil my memory banks with your weakness. This is the last round. Fight! Sure you can! Sure you can! Sure you can! Lock on! Gyro drive! I'm really made up. Sure you can! Sure you can! K.O. You lose. Nine, 8, 7. Returning to mission. It's survival of the fittest on a global scale. Who among the unknown crumbling laboratory? Destination confirmed. I'm impressed you made it this far. Show me your power. All of it! Don't hold back! Who will emerge a champion? Fight! Cannon spike. K.O. Witness my limitless power. Let's keep it up! Fight! Sonic Boom! Spiral arrow. Cannon ready. Spin drive. Smasher. Cannon spike. Spiral arrow. Go. Cannon spike. Sure you can! Cannon spike. Spiral arrow. Spiral arrow. Cannon spike. Cannon struck. Sure you can! Lock on. Gyro drive. Smasher. Finish. Behold the glory that is the Tanden engine! Easy. K.O. You win! Naughty kitty. How's our patient doing? Any pain or discomfort? Where am I? Don't worry.
Amnesia can be alarming, trust me, I know. But I'm here for you. It's you. Yes, that's right. I'm here to help you. Actually, we'll both be watching over you.
Thanks for playing. Presented by Capcom.